Bom, vamos lá, Nestor, vamos ver se eu consigo é, te ajudar aqui. Então é o seguinte, ó, vamos discutir aquela analogia lá que o, que o Nicolau de Cusa faz. Eu vou me ater simplesmente o aspecto geométrico, o aspecto matemático da questão. Então vamos lá, eu vou fazer algo um pouco diferente do que está lá. Mas o que ele pensou certamente é isso que eu vou fazer aqui. Embora eu seja do século XXI e ele do século, acho que XVI, não é isso? Ó, então vamos lá. Eu vou pegar dois pontos aqui. Dois pontos do plano. Dois pontos, quando eu falo dois pontos, são dois pontos mesmo, distintos, né? E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar um segmento aqui, ó, cujas extremidades são esses pontos. Eu só vou esconder esse rótulo aqui porque ele não vai ajudar a gente. Então, deixa eu só separar um pouquinho esses pontos aqui, esconder esse rótulo novamente. Eu fiz alguma coisa errada aqui. Olha o que eu vou fazer. O que é uma circunferência? Uma circunferência é o conjunto de pontos de um plano que são equidistantes de um ponto fixo dado. Esse ponto fixo dado é chamado de centro. Se eu tivesse mais um ponto aqui, eu conseguiria achar uma única circunferência que passa por esses três pontos. Mas como eu tenho só dois, certamente eu tenho mais de uma. E aí que está o interesse, porque eu peguei esta construção. Então eu vou fazer aqui uma coisa que o Nicolau de Cusa conhecia tão bem quanto eu, que é uma reta chamada mediatriz. O que é a mediatriz? É uma reta que faz 90 graus com esse segmento aqui e que passa pelo ponto médio desse segmento. Então eu cliquei aqui em mediatriz, ó, mediatriz, selecione os dois pontos ou segmento. Então eu vou selecionar os dois pontos aqui dos extremos e aí eu passo esta reta aqui, G, ó, é chamada de mediatriz do segmento AB. Aí nesse momento, meu amigo Nestor deve falar assim, esse Antão tá maluco, eu falei para ele falar uma coisa e ele está falando outra. Agora olha uma coisa interessante aqui. Eu vou marcar um ponto sobre esta reta chamada mediatriz. E eu vou chamar esse ponto de ponto P. Beleza? E agora, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pedir para ele medir a distância desse ponto aqui até os extremos, ó. Então essa distância daqui até aqui, 5,88. Dessa distância daqui até aqui, 5,88. Esta é uma propriedade que esta reta mediatriz tem. Todos os pontos dela são equidistantes dos extremos do segmento. Ou seja, existe uma circunferência que passa por A e por B, cujo centro é P. Como é que a gente vê isso? A gente vê isso fazendo assim, ó. Eu vou construir uma circunferência cujo centro é P e ela passa por A. Obviamente, ela vai passar por B também, porque a distância é a mesma, que é o raio da circunferência. Correto? Bom, agora, por último e derradeiro, eu vou traçar a reta que passa por A e por B, que também é única. Dois pontos distintos determinam uma única reta que passa por eles. Isso você pode ver. Se você desenhar dois pontos, por exemplo, numa lousa, num papel, e você encostar uma régua, só tem aquela reta que é possível passar por aqueles dois pontos.
Se tiver um ponto só, você consegue passar quantas retas você quiser. Mais dois pontos distintos, só uma reta. Agora, olha que legal. O que eu falei? Que existem infinitas circunferências que passam pelo ponto A e B. Certo? Bom, olha só. Se eu afasto o ponto aqui, ou seja, se eu vou aumentando o raio, perceba que esse segmento aqui, ó, que une pontos de uma circunferência, determina o que a gente chama de corda, né? E quando eu arrasto o centro e torno o raio grande ou maior, ou tão grande quanto eu queira, o que acontece? A corda coincide com o arco aqui da circunferência. Beleza? E aí existe uma grandeza chamada curvatura. A curvatura é o inverso do raio, ou seja, é 1 dividido pelo raio. Se o raio for um número muito grande, a curvatura tende a zero, ou seja, quanto mais afastado for esse ponto aqui, ó, mais a circunferência se aproxima da reta. A curvatura dela tende a zero, vai se aproximando de zero. Então, ela vai se tornando cada vez com uma curvatura menor, certo? E é isso que acontece aqui. Ó. E aí, numa situação limite, ó, você vê que a corda e o arco aqui são praticamente indistinguíveis. Como é que você percebe isso? Eu vou usar um recurso aqui desse programa, que é eu dar um zoom aqui. Aí eu dou um zoom e aí eu percebo que o raio lá é bem grande. Mas você veja, ó, eu precisei dar um zoom suficientemente grande para eu perceber que o arco aqui, ó, o arco AB e a corda AB aqui praticamente são indistinguíveis. Então, e aí o que acontece? Quando aquele ponto estiver suficientemente longe, qualquer ponto daquela redondeza que for suficientemente longe é centro também dessa circunferência aqui.